Olá, ouvintes da Rádio Liberdade. Estamos aqui novamente para mais um programa Saúde e Vida Melhor com a psicóloga Luísa Geller. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito interessante que muito tem sido discutido atualmente: o divórcio e os efeitos na relação pais e filhos. Há poucas décadas atrás, não enfrentávamos dificuldade alguma para definir os modos de família existentes. Contudo, com o passar dos anos, fomos nos deparando cada vez mais com novos arranjos familiares. A cada dia que passa, aumenta a porcentagem de divórcios em relação à dos casamentos duradouros. E isso tem acarretado em muitas mudanças nos modos de funcionamento e organização das famílias. O divórcio configura um processo de disputa, visto que legaliza um estado de discórdia entre o casal e, portanto, exige a criação de novas estruturas de convivência doméstica, principalmente no que se refere ao relacionamento entre pais e filhos. Estudos referem que os conflitos vividos pelos pais antes e durante o processo de separação causam problemas de ajustamento, principalmente nos filhos, os quais vivenciam o divórcio como um mistério que precisa ser explicado com clareza e objetividade. Além disso, todo divórcio acaba gerando uma crise importante na vida das pessoas que o rodeiam. Todos os familiares vivenciam incertezas e angústias que ameaçam a estabilidade emocional, exigindo a elaboração de uma perda. Com o rompimento conjugal, frequentemente estão presentes conflitos e questões emocionais não resolvidos pelo ex-casal, gerando sentimentos depreciativos em relação ao ex-companheiro, como raiva, traição, desilusão e até sentimentos de vingança. E isso acaba recaindo sobre as demais pessoas envolvidas nessa dinâmica familiar, principalmente nos filhos. É importante ressaltar que nesse momento, os ex-cônjuges encontram-se em uma situação muito delicada, em que sentem-se fragilizados, desiludidos, e isso acaba aumentando a probabilidade de eles desenvolverem doenças físicas e emocionais, bem como de se envolverem em situações de risco, como acidentes automobilísticos ou o abuso de álcool, drogas e grande quantidade de medicamentos. A situação do divórcio torna-se ainda mais difícil no momento em que uma das duas partes sai de casa, o que acaba despertando sentimentos de fracasso, perda, desamparo, rejeição, medo, abandono, insegurança e incertezas. Se mal resolvidos e não elaborados devidamente, esses sentimentos poderão perdurar na vida dos indivíduos por eles acometidos, podendo comprometer futuros relacionamentos, tanto para os ex-cônjuges como para os filhos, deixando marcas talvez irreversíveis, as quais poderão desencadear sintomas e doenças psicológicas. Além disso, a partir do momento que o casal deixa de dividir o mesmo teto, as desavenças e complicações em relação à criação dos filhos aumenta, pois a dinâmica que o pai irá estabelecer na nova casa poderá ser diferente da já estabelecida pela mãe. Isso acontece com muita frequência, quando, por exemplo, a mãe, mais rigorosa, regrada e metódica, estabelece horários para os filhos comerem, estudarem, irem dormir, etc. Enquanto que na casa do pai, não há tantos limites e regras. Os menores, então, passam a se queixar da dinâmica doméstica estabelecida pela mãe, enquanto que esta, já enraivecida com o pai, seu ex-marido, se queixa com o mesmo por ser tão flexível e por passar a mão na cabeça das crianças. Bom, e aí, se antes já existiam discussões, brigas, sentimentos de raiva e depreciação entre os ex-cônjuges, agora então as situações se multiplicam, prejudicando ainda mais os filhos. É importante, neste caso, que o casal esteja ciente na hora que decidem se divorciar da diferença que existe entre parentalidade e conjugalidade, ou seja, a diferença dos papéis de ser pai e mãe e de ser marido e mulher. A partir do momento que o casal se separa, deixa de existir a conjugalidade, embora muitas vezes essa perdure, visto que muitos ex-casais não conseguem se desvincular emocionalmente. No entanto, ser pai e mãe é para sempre. E o que ocorre frequentemente é essa dificuldade entre os ex-cônjuges em conseguir fazer essa distinção, gerando muita confusão nas vidas dos envolvidos, tanto emocionalmente quanto na dinâmica familiar. Porém, o que se recomenda e se espera do casal é que, apesar de seus conflitos e divergências, eles consigam se separar, mantendo o respeito mútuo, o diálogo e convivência civilizada, e com isso, estabelecendo regras de funcionamento que privilegiem a qualidade de vida dos filhos, bem como a sua, amenizando
amenizando assim as perdas e o sofrimento causados por esse processo doloroso. Frente a essa problemática, cabe ao psicólogo promover o reconhecimento da distinção do exercício parental, do conjugal, bem como dos entendimentos e sentimentos decorrentes desse processo. Além disso, esse profissional poderá auxiliar na identificação e elaboração dos diversos sentimentos e situações que levaram ao divórcio, e também poderá acompanhar todo o processo pós-separação, tanto no que se refere às questões emocionais dos pais, como na saúde emocional dos filhos, pois, como vimos, a má resolução e elaboração dos conflitos gerados pelo processo de separação pode comprometer e prejudicar, de alguma forma, a vida de todos os envolvidos. Para estes casos, a psicóloga Luísa Roque Geller oferece um trabalho de psicoterapia individual aos filhos ou aos ex-cônjuges, e também oferece a terapia familiar, na qual o trabalho é desenvolvido com todos os integrantes. Para maiores informações sobre este e outros assuntos que possam envolver saúde mental e psicologia, agende um horário com a psicóloga Luísa Roque Geller através do fone ou WhatsApp 54 9621 5152 ou no endereço Avenida Miguel Socol, 2797, esquina com a Rua Castelo Branco, sala 401A. Envie também sua opinião sobre os temas que estão sendo abordados neste programa e sugestões para os próximos assuntos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!